Fala galera, bem-vindo a Lisboa, eu sou o André, esse é o canal do Viagem Melanina e hoje a gente vai mostrar o que fazer em 2 dias aqui em Lisboa. Vem com a gente! Começando a viagem aqui pelo Baixo Chiado e aqui você já chega, já dá de cara ali com a estátua de Luís Camões. Está subindo aqui em direção ao Mirador de São Pedro de Alcântara, para ter uma visão da alta da cidade para baixa. Aqui, cara, um monte de predinho baixo, alguns de arquitetura um pouco mais antiga, sei lá, alguma coisa meio barroca assim, com varandinha e tal, aqueles detalhes. Olha essa loja, cara, que irada, de mapas antigos. Tem um monte de restaurantezinho, ó, cozinha mexicana, algumas lojas de roupa. Estamos chegando num lago aqui, vou ver o que é. E aqui é a igreja de São Jorge. São Roque, na verdade, igreja. Eu sigo subindo a rua São Pedro de Alcântara. Aqui passa bastante carro. Parece ter um trilho para os bondes aqui, para os elétricos. Um espaço para andar na calçada, já vou mostrar aí. É bem curtinho, mas dá para seguir com paciência. E é uma subidinha meio íngreme, mas dá para seguir. A gente já está andando uns 5 minutos. Passando por alguns lugares bem bonitos, como eu mostrei pra vocês aí. E agora vamos ver se a gente chega lá no Mirador. Olha essa ruazinha que maneira. A gente só conseguiu sair hoje por volta desse horário lá da empresa. E aí amanhã que a gente vai conseguir ter o dia todo para poder filmar isso aqui de uma forma um pouco mais legal. Tomara que o tempo melhore e a gente consiga também fazer mais coisas aqui. Como eu falei, a gente veio para essa estação do Baixo Chiado para poder ter uma visão do alto e depois pegar os elétricos para ir descendo a cidade até a cidade baixa ali e a parte central mais de Lisboa. Para pegar o metrô foi bem tranquilo, a gente pegou um ticket de entrada única, né? Você pode recarregar. A gente botou só uma entradinha para vir da estação que a gente estava para cá. O elétrico aí, são esses bondinhos, eles passam por esses trilhos e o pessoal usa para subir aqui para cidade alta. Tem um elétrico famoso que geralmente o pessoal recomenda fazer, é o elétrico 28. Não sei qual é o número desse aí, mas a gente deve fazer ainda nesse vídeo. Vamos subir ali que tá bonitinho, deixa eu gerar aqui e mostrar. Olha só, que irado as luzezinhas. Acho que o mirador é aqui em cima. Olha, cara, clima agradável, uma arvorezinha. Imagina isso aqui com sol. Isso é muito maneiro. Os barezinhos para você poder consumir cervejinha e tal e passar um tempinho. Tem bastante coisa, ó. Sangria, umas lojinhas, ateliê. O pessoal curtindo aí o momento, as luzes deixando tudo mais bonito. E agora eu vou chegar ali na frente para mostrar a visão aqui de cima. Deve ser bem bonita, todo mundo fala. Deixa eu ver aqui. Ah, olha. Lugar agradável. Muito bonito. Essa parte aqui que eu tô agora é o Mirador de São Pedro de Alcântara, onde geralmente a galera vem para poder ver o pôr do sol, curtir ali a visão pro Castelo de São Jorge e outros miradores que tem aqui na cidade, né? Na cidade alta para a cidade baixa. Bem maneiro esse rolezinho que a gente está dando aqui pelo centro. E é bem simples de fazer, né? A gente veio pela estação do Baixo Chiado, como eu falei ali, e veio subindo aqui tranquilo. Agora vou ver se eu consigo descer ali em direção à Rua Augusta e chegar ali no Terreiro do Paço. Aqui em Lisboa também tem aqueles ônibus com teto aberto para você poder conhecer o centro e os principais pontos turísticos. Se liga só. Descendo aqui na calçada do Duque, olha que ambiente agradável, cara. Muito maneiro, cheio de mesinha, barzinho, pra galera poder curtir, tomar um drink. E cara, o ambiente é muito bonito, cara.
Muito bonito mesmo, as ruazinhas, todas essas pedras portuguesas. E olha só como é que é a visão dos barizinhos. Todos eles com essas luzezinhas mais bucólicas. Muito bonito, cara. Aqui a gente tá fazendo a descida a pé da Cidade Alta para a Cidade Baixa. Então passando por um monte desses barizinhos aqui na calçada do Duque. Dá pra tomar uma cerveja, ó. Deixa eu passar uma olhada aqui nos preços. Ó, pãozinho 2,5. Arroz. Pasta na tábua. Aqui é caro, hein? 50 euros. Eles têm bastante opção. E o bonito daqui é você tirar foto pegando os prédios, né? E ali o Castelo de São Jorge, lá no fundo. Olha que lindo. Muito bonito, dá um charme, cara. Todo diferente, né? A cidade à noite. Olha isso, cara. Que lindo, as luzinhas acesas. Cidade ganhando cores diferentes. Muito bonito. Agora a gente está saindo aqui da Praça Dom Pedro IV e indo em direção à Praça da Rua da Augusta. A gente entra nesse calçadão aqui e segue. Chegar por lá. Olha que bonito, cara. Já tá toda iluminada e com os enfeites de Natal. E aqui, pelo que parece, fica tudo cheio de barizinhos pra galera poder curtir, passar a noite, início da noite. E nesse calçadão já é a Rua Augusta. E você vai andando até a Praça do Comércio ali. Mais lanchonetezinhas. Olha. Atraente. Parece que são sabores de sorvete. Observação geral aqui de Portugal que a galera faz é você tomar cuidado com os batedores de carteira. Então, andar com carteira, celular, tudo no bolso da frente e evitar contato físico com o pessoal, né? Tipo, ver alguém já procurando, já se aproximando muito, já fica atento para tomar cuidado com isso. Agora, de resto, não tem muita violência na rua, não. Dobrando aqui na Rua Augusta, você chega no elevador do Carmo. Vou mostrar para vocês como é que ele é. Ele lembra muito o elevador lá de Salvador. Aquele que fica... principal ali, o elevador Lacerda, né? Mostrar a estrutura para vocês. Muito bonito. Pelo que eu li de conhecimento geral, ele foi uma construção do mesmo construtor da Torre Eiffel de Paris. Muito bonito, né? O estilo dele todo iluminadão assim, realça mais ainda, beleza? Vamos chegar lá, ver quanto é que é e contar pra vocês. Aqui embaixo já dá pra ver que tem um monte de lojinha de lembrancinha. É o espaço mais turístico mesmo que a gente visitou aqui de Lisboa. O tamanho da fila, cara, pra entrar no elevador. Aproveitar para explicar para vocês um pouco de como saiu essa viagem, né? É uma viagem a trabalho, na verdade. Até por isso que a Flávia não veio. E eu tô conseguindo sair na noite para poder filmar, mostrar um pouco da cidade. E agora eu vou ter mais 2 dias para poder mostrar para vocês o que fazer aqui em Lisboa. E tô eu e um amigo do trabalho aqui. Então toda hora que eu falar a gente, entenda isso. Estamos de volta na Augusta aqui. Como falei para vocês, o preço ali é 5,30 a entrada e o viewpoint está fechado ali no elevador. A gente vai voltar outro dia para poder fazer o passeio ali porque tá muito cheio, tá? Não dá não. Um negócio que eu tava reparando é que tem muita gente em situação de rua, né? Deixa eu ver, ó. Infelizmente é um problema que acontece em todos os lugares. Olha os doces portugueses. Vou mostrar aqui. Olha isso. Nossa senhora. A galera passa mal pra subir. Olha isso. A gente chega no Arco do Paço. Se liga só que beleza. Aqui é bem embaixo do arco, olha que bonito que fica, cara. Outro lado. Muito lindo. Ó. E tem aqui um passeio que você sobe aqui em cima. Amanhã, quando a gente vier de dia, de repente dá pra mostrar. Olha que lugar bonito à noite, cara. A visão aqui da estátua. Mais o Arco do Paço lá atrás.
os palácios, né? Eles são todos amarelos, vou mostrar pra vocês amanhã certinho. E fica essa praça linda aqui, bem aberta, não tá tanto vento. E uma amiga do trabalho recomendou comer aqui nesse restaurante, Bahia do Peixe. Ela falou que aqui na área realmente os preços são mais altos e tal. Não vale muito a pena comer bem aqui no centro, né? Porque é um lugar muito turístico. Mas que esse Bahia do Peixe ela recomendava para conhecer um pouco da culinária aqui. Acho que ela falou até um prato. Vou dar uma olhada aqui nas mensagens. Já mostro para vocês o que vou achar do restaurante aqui. Caraca, olha isso. O tamanho desse bacalhau, cara. Vamos coar. Agora saindo aqui do restaurante, olha a frente dele aqui. E onde dá aqui na... Vamos passar por aqui para não passar pela frente. Essa parte da frente, de fora, né? É céu aberto. E aqui a gente volta pro passo. O passo à noite fica muito charmoso, cara. Olha isso. A iluminação e tal, muito lindo. Tem muitos restaurantes aqui em volta que a galera vem para poder passar a noite e curtir um pouco, né? Rola algumas apresentações, tem sempre aqueles populares fazendo apresentação musical, vendendo uma coisa aqui e ali. E todo volta aqui são restaurantes. Se você reparar lá no fundão, ó, tem um monte de... como se fossem casinhas, né? As tendinhas iluminadas. Um monte de restaurante como esse aqui. Eles ficam com lareirinha e tal, para poder a galera curtir o ambiente a céu aberto. E tá frio. Não tá um frio colossal, né? Mas tá frio. E agora a gente vai pegar um táxi pra voltar pro hotel aqui. Vamos ter que caçar onde... Ali, né? Ali já tem um ponto de táxi aqui na frente. Vai ficar mais fácil pra gente. Fala galera, bom dia. Mais um dia aqui em Lisboa. E pelo que vocês viram aí, tá chovendo, chuva com ventania e tudo, e para andar ali no centro fica meio ruim. Então a gente está pensando, eu e um amigo meu do trabalho, estamos pensando em alugar um carro e pegar e fazer o trajeto Lisboa-Nazaré. E aí vou registrar tudo e mostro para vocês aí. Vambora! Olha lá, chegamos no aeroporto aqui. E agora a gente está orçando para ver qual vai ser o melhor que a gente vai pegar. O melhor orçamento que a gente viu até agora tá 78 euros a diária, 100 de calção, mas aí a gente pega no final, né? Quando a gente devolver, tanque cheio, pedágio incluído, parece que vai ser isso, vamos ver. Hoje é um longo período perdido aqui, subindo escada, descendo escada. A gente chegou no Eurocar, foi onde a gente pegou o carro. E agora vamos pegar o tal do Porsche. Vamos ver. Então, a viatura é essa. Ela que vai levar a gente para Nazaré. Vamos lá, meu. Partiu. Então, galera, a gente já tá pela segunda volta aqui caçando vaga. Vou explicar para vocês um pouco aqui de Nazaré, pelo que a gente pôde entender.
As casas, né, do que a gente viu aqui do centrinho, são todas nesse estilinho assim, ó. Olha que maneiro. Tudo branquinha, com essa cor meio assim. A gente passou ali embaixo, tem uma fábrica de cal, não sei se tem a ver com essas cores. Dele produzir uma cor mais clara, né? As casas serem todas clarinhas. Mas parece que é a cidade toda assim, cara. Por isso que aquelas casas lá na estrada já eram branquinhas. A gente passou pelo centro ali, estamos caçando uma vaga agora. É isso, chegamos, conseguimos uma vaga aqui bem perto da Basílica, ó. Parece que ser a Basílica da Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré. Vamos ver se a gente dá uma parada ali. Eu acho que primeiro de tudo, vamos lá no farol, né? Vamos lá. Vamos seguir pra cá, atrás dela, pra poder já ver se a gente consegue enxergar umas ondas. Portal da Tudor aí, ó. Período de espera ali, ó, de 1/11 a 31/12. Período que a gente tá aí. Vamos ver. Ali na frente tem o Veado de Nazaré. E já dá pra ver umas ondas lá embaixo. Descendo aqui, ventania, sensação térmica de uns 10 graus. Mais ou menos, se não tiver menos. Mas chegando ali. Não sei se vai dar pra ver do farol as ondas. Mas aqui já dá pra ver o máximo grande. Se liga só. Aqui na entrada, farolinho de Nazaré. E aqui, ó, ali tá falando 2 € de entrada, horário de abertura 10 às 18 horas. Proibido cachorrinho. E aqui não tem banheiro aqui dentro. Bilheteria. Fala, amigo, tudo bem? Dá 2 entradas, bom dia. Sim. Brasileiro, Eric. Olha o chão. Deve ter todo mundo aí, ó. Gente do centro ali. Caraca, teve gente que desceu de pranchinha. Doideira. Bodyboard. Caraca, o forte é todo construído. Parada meio antiga, né? Vamos tentar subir aqui. Tá lotado. Muito cheio, né? Deu pra ver que aqui em cima fica bastante cheio, né? E a gente deu uma olhada nas previsões. Parece que é amanhã que entra o canhão. Tem previsão de onda de mais de 25 metros. Mas outra parte do museu aqui, mais pranchas da galera que conquistou onda aí por aqui. Ganhou o campeonato. E toda a prancha tem um pouco da história do competidor, por exemplo. E aqui tem a prancha do Scooby. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó.
Essa daqui. E ali tem a da Maia, aquela rosa ali. E vamos ver ali. Vai, Gabriel. Então, mesmo a gente chegando aqui e não tendo as ondas gigantes, deu pra satisfazer aí de ver o farol, ver como é que é, ver como é que forma a onda, conhecer o museuzinho. Acho que vale a pena a visita. Bate e volta de Lisboa, bem tranquilo de fazer. Agora a gente vai procurar um lugar para almoçar aqui. E você, quando estiver por aqui, se quiser fazer esse passeio, se prepara para subir e descer, que cansa. Provavelmente, se tiver onda gigante, isso aqui vai estar muito lotado. E aí é bom você ver com antecedência. E para isso, dá uma olhada no Instagram do Gigante de Nazaré, porque eles sempre botam lá a previsão, quando que vai entrar e tal. A previsão é que hoje estava previsto, mas não teve. Agora tá para amanhã. E aí amanhã a gente já complica na agenda. Bora lançar um almoço aqui. Se liga nas opções. Deixa eu dar uma passada aqui. Coquetel, burrito. Um hamburgão grande com batata. Aqui umas opções mais veganas, ó. Hot dog. Atrás tem os burritos. Vamos ver o que vai rolar. A novidade que a gente está vendo aqui é a seguinte. São 3h20 e todos os restaurantes a gente entrou em 2 que falaram que fechou a cozinha. Então não sei se a gente vai conseguir comer aqui em Nazaré. Se vier pra cá, fica atento no horário. Falar perto de vocês aqui, entrei aqui no North Spot e pedi uma carne de vitela para comer. Já mostro para vocês quando chegar o prato. O restaurante está muito cheio, como falei para vocês nos outros vídeos. Tá difícil de encontrar lugar para comer por aqui. Nazaré tá bastante cheio e os restaurantes fecham cedo, pelo que eu entendi. São 3h30 e a gente conseguiu pedir só agora. Chegou a carninha aqui, ó. Bifinho grelhado, batata frita, arroz, nada demais. Acho que vai salvar, com certeza. Eu falo pra vocês aí como é que tá, porque tá muito barulho. Que gostoso. Só tentando me ligar agora ou tentando tentar agora? Obrigado. Não dá pra falar. Comida boa, levinha. Restaurante, o arroz bem temperado, né? A batatinha e a carne um pouco sem sal. Mas a gente vem o salzinho ali, pede pimentinha. Show de bola. Chegando aqui no largo, a gente vai ver a igreja aqui de frente. E toda essa pracinha aqui cheia de restaurantes em volta, tá vendo? Tem alguns hotéis também, pousada, umas lojinhas para comprar souvenir. A gente passou por uma ali bem interessante, a gente deve dar uma passada lá daqui a pouco. E aqui a igreja de Nossa Senhora da Nazaré. Alguns artigos regionais, ó, tá vendo? Artigos para comprar de roupinha. Ó, tem um casaco legal ali, tipo um poncho, né? Os enfeitezinhos para casa. Eu comprei aqui uns pininhas para botar na geladeira. Olha que lindo. Tem vários maneiros. Peguei um pra lá pra casa, pro meu irmão. Aqui na loja de souvenir. Tem vários souvenirzinhos legais, ó. Muito bonito. E cara, uma parada que a gente reparou também, quantidade de ônibus de excursão que tem, é impressionante. Tem galera de tudo quanto é lado pra ver as ondas, né? Outra, vamos partir, vamos tentar pegar alguma coisa lá em Sintra ainda. Ver se a gente passa por um castelo lá, de repente lá com menos vento dá pra voar o drone e fazer umas imagens. Aproveitar um pouco de luz que ainda resta desse dia aí. Tem, nossa, ali, o trânsito. Agora partiu Sintra, o mapa já tá na mão. A gente tá forçando aqui pra ver se a internet roda e a gente consegue ver exatamente como seguir pra lá. Vai dar certo.
Chegamos onde tudo aponta a ser o centro de Sintra. Já vimos o Starbucks. Aqui tem o restaurante bar que vende Guinness. De repente uma Guinnessinha seria excelente. E agora vamos continuar descendo aqui. Olha que lindo esse lugar. Cara, olha essa loja. Que doideira. As antigas, ó. Bonito demais. Opa! Vou comprar um presente aqui, será? Flávia que não vejo esse vídeo. Mitos e lendas de Sintra. Maneiro. Quinta da Regaleira, chegamos no centro. Claramente é o centro da cidade. Olha que isso, cara. Deixa eu dar uma olhada. Não tem nem o preço pra não assustar, mano. Deve ser caro. Olha isso aqui, ó. 115 euros. Estatuazinha de madeira. Muito maneiro o castelo, né? O estilinho dele. Cara, impressionante como é grande. Aquelas duas torres ali. Palácio Nacional de Sintra. Olha o charme do centro de Sintra, cara. Muito gostoso. Flávia ia curtir demais isso aqui. Esse climinha agradável da cidade, friozinho pra curtir. Música ao vivo, luz baixa. E aqui no Palácio de Sintra, né? A gente consegue ver lá em cima o Palácio dos Morros que a gente estava tentando visitar. Vamos subir nessa ruazinha aqui para dar uma explorada. Pastéis de nata, moleque. Achamos o lugar. É certo. Olha que lindo, cara. As mantinhas de Natal. Bonitinha. Nossa. Aí tá chovendo. Olha que lindo. Olha isso, cara. Muito maneiro. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então, lá em Belém, a onda é ir no lugar que faz o pastel de Belém. Que a gente pode criar isso aqui. Mas isso aí é igual o pastel de Belém? É igual. Belém? É, só que só pode chamar de Belém ou de lá, né? Tenho medo de comer isso aí e gostar. Quantidade de recheio. Caraca, tá delicioso. Crocantinho, saboroso gostinho de manteiga. E o creme de ovos está excelente. 2,5? Pode pegar pra mim um desses. Bem bonito. Tô de boa já comprei as lembrancinhas pra casa. Conheci Sintra, muito bonita essa ladeirinha aqui, cara. Charmoso pra caramba. A gente tem conseguido o palácio lá, né? Vendo de longe assim, mas já deu pra dar um impacto assim da beleza dele. Realmente deve ser bem impactante visitar. Fica aí a dica quando vier pra cá, se você tiver tempo, dá uma passada lá. Galera, então, acordamos cedo, tomamos café e tocamos pra Sintra para aproveitar o resto do tempo que a gente tem de carro alugado e tentar ver os castelos de dia. Tá bem bonito o tempo, a gente ganhou o dia aqui hoje, céu bem aberto. Vamos tentar fazer o máximo de atrações nesse dia. Vem com a gente que vai ser maneiro. Chegamos cedo, Igreja de Santa Maria aqui. E agora a gente está na rampinha aqui para poder pegar
caminho pro castelo. Vamos ver, acho que vai dar. E olha o caminho como é que é bonito, cara. Muito bucólico. Tudo de pedra, lindo demais. Fala galera, então antes de subir, tem que fazer uma trilhazinha aqui. Quando você chega, logo depois da igreja de Santa Maria, ali tem um mapinha dizendo onde você tá e por onde você tem que ir para comprar os ingressos. Vamos tentar entrar aqui. Ó, tem um sinal aqui de que a gente tá no caminho certo. Vamos lá. Parada estratégica aqui para apreciar a vista. Se liga só. Tá vendo? Dá pra ver o mar lá atrás. O palácio aqui de Sintra, que a gente vê lá no centro. Chegou na primeira parte de fortificação que tem no caminho, a parte dos túmulos. Dá pra subir aqui e mostrar. Eu tô bem morto. Foram mais ou menos, sei lá, uns 20 minutos de subida íngreme pra gente chegar até aqui. E agora a gente tá na entradinha da área do castelo. Chegando na entrada aqui, estamos sendo recebidos pela primeira visita ilustre. Bonitinho, só aguardando a entrada. Simbora. Entrei aqui. Ali na entrada logo você já tem uma maquininha para poder fazer o pagamento. Só aceita cartão, pelo menos dessa vez que a gente veio. Só tava a maquininha do cartão aberta. E foi 8 euros cada adulto. E aí quando você vier, você já conta com isso, que tem que vir com um cartãozinho para você pagar ali. A gente está aqui na lateral do castelo, vou tentar dar uma protegida aqui. Dá pra ver ali o castelo lá do centro de Sintra. Não sei se dá pra ver o castelo da Pena, provavelmente não. E o legal, cara, não sei se dá pra ver daí da câmera, mas aqui atrás é o mar, ó. Então a galera devia ficar por aqui só tomando conta. Quem surgisse aqui na baixada tinha mal pedação ainda pra poder chegar até aqui a área do castelo. E tome a subida no castelo. As vistas são incríveis, cara, de Sintra. Muito linda mesmo. Aqui é outro dos castelos clássicos aqui de Sintra. Esse aqui, todo de pedra, dos muros, data do século X mais ou menos. Aquilo lá ainda não sei muita informação. Valeu demais a visita, cara. Foi o que? Meia hora lá do hotel, saindo de Lisboa, chegando aqui, mais ou menos meia hora de subida. Paga o ingresso e aí vem subindo tranquilo, uns 20 minutinhos você consegue chegar até o pico e ver tudo isso. Muito maneiro, vai curtir com certeza. Inclui a tua passagem por Lisboa aí, pega uma manhãzinha pra fazer essa viagem, depois dá um rolê no centro de Sintra que vale a pena também. Disclaimer aqui, tá um ventinho chato, não dá pra voar de drone, uma pena. Com medo de levantar um minizinho aqui e ele não aguentar. Após você não esperava ver um castelo nesse vídeo, então já senta o dedo do like aí, se inscreve, que o canal tá precisando de inscrição. Manda pros amigos que vão gostar de conhecer esse lado de Portugal. E é isso. Parte dentro da morada aqui, ó, essa parte de convivência. Vai ficar umas vendinhas aqui, alguma parada, de ver se é parte do comércio, né? Ficar uma baixadinha protegida aqui. Dá pra viajar. A imaginação aqui dentro. Mas é isso. Infelizmente a gente não tem mais tempo de ficar aqui. Agora vamos partir lá pro centro de Lisboa. Ó, igreja de Santa Maria que a gente visitou ontem. Acho que lá em cima dá pra ver a data que ela foi construída, ó. Não, na verdade ali acho que é restauração, 1757. Porque pela plaquinha ali fala que a construção dela data do século VII.
faz horas que tens-o a trabalhar e vês se está a sair de casa ali para fora. Carro devolvido, como já disse, recomendo, vale muito a pena pegar um carrinho, dar uma esticada por aqui. Tem um monte de coisa para fazer. Nazaré, como a gente fez, mas tem outros lugares legais, Setúbal, tem como você ir, não sei, de repente dar uma esticada em Sintra, Estoril, tem muita coisa maneira. Então aluga um carrinho, vem pra cá, vou deixar os links aqui embaixo do que a gente utilizou para poder alugar. E agora partiu o centro de Lisboa. Aproveitar para mostrar para vocês aqui um pouco do aeroporto aqui de Lisboa. Essa daqui é onde você desembarca, né? A chegada. Tá vendo? Tem pontos de táxi aqui na frente. Você pode marcar com Uber. O Uber é mais ou menos mais lá para trás que pega. E ali tem a saída do metrô, na linha vermelha. Aqui o metrô é dividido em 4 linhas, eu acho, de cores, né? Vermelha, azul, verde e amarelo. E você pode já procurar antecipadamente seu destino e ver se dá para chegar de metrô, porque é mais barato, né? O transporte aqui é bem tranquilo. E ali você compra o cartãozinho, daqueles que recarrega e você usa de boa. Ou então compra o Lisboa Card. Vou deixar o link aqui também do Lisboa Card. A gente chegou a dar uma olhada, mas para o nosso caso não se aplicou muito não. Mas pode ser interessante para você porque ele também tem entradas para algumas atrações que você pode usar o Lisboa Card. Tem desconto também para as outras. Então avalia certinho, vê se encaixa no teu estilo de viagem. Aqui é a entrada. 22. Aqui é a entrada do castelo ali. A gente passa por um portal que eu mostrei pra vocês aí. E aí o táxi deixou a gente ali embaixo. Vamos ver se a gente consegue entrar ali. Provavelmente tem que comprar o bilhete aqui. Foi assim que eu vi nosso amor na poeira. Olá, amigo, tudo bem? Vaga para dois adultos. 30 euros. Aí morre, eu acho. Eu te devo um. Aí das contas do teu. Entramos aqui no Castelo de São Jorge. Aqui de cara já tem uma área de convivência, uma pracinha grande. Aqui ao fundo, né, atrás de mim, tem a visão para a Ponte Vasco da Gama, uma ponte nova que foi construída aqui em Lisboa. Lá no fundo, tá vendo? Acho que dá pra ver. Aqui toda a área do castelo, né? As pedras. Aqui no centro tem uma estátua de São Jorge. São Jorge é padroeiro da cidade de Lisboa. E o castelo foi nomeado como Castelo de São Jorge em homenagem a ele, né? Por isso que eles têm essa estátua aqui. E olha que maneira a visão aqui da cidade, ó. Aqui você tem aquele elevador da Santa Justa. E aí a gente sabe que a Rua Augusta segue em direção dele ali, né? Seguindo reto pro Rio. E aí você chega na Praça do Comércio ali, ó. Dá pra gente ver um quadradão aqui bem na frente. Tá vendo? Aquelas moradas amarelas ali. Bem bonito. Ali tem também o Paço.
tentar aproximar aqui. Bem legal. Vou dar uma caminhada aqui, falar um pouco pra vocês também. Aqui no Castelo de São Jorge foi recebido o Vasco da Gama depois que ele chegou da tomada dele, né? No Caminho das Índias, quando ele fez o caminho e voltou pra montar. Foi recebido por aqui pelo rei. E aqui beirando a morada você tem esse mirador todo do centro de Lisboa. É um dos miradores que eles recomendam de você visitar. E aí, como os miradores todos, né, eles falam para você tentar priorizar na parte que o sol está se pondo, porque fica bem bonito por aqui. Você tem a visão da cidade toda e tem o sol ao fundo, fica bem legal. Olha os pulmões. Aqui tem vários. Aqui, ó, ali em cima também, ó. Em cima ficam os machos, que são os que tem esse rabão bonito. Olha lá. Só que eles estão tudo fechadinho. Tô conseguindo ver aqui? Bem bonito. Ali, moleque, quantidade de pavão aqui em cima. Caraca, muito maneiro, né? Lotado de pavão ali em cima, cara. Olha isso. Botar as imagens que eu fico com a câmera aí pra vocês verem. Chegamos no castelo, ó. Olha que maneiro. Caraca, você pode ir lá dentro. Doideira, né? Muito bonito. As torres. Bem diferente do de lá. É, porque lá as torres eram meio que pontiagudas. Lá em Sintra. Isso daqui é mais quadradona. Maneiro, a visão da cidade deve ser muito maneira. Vamos seguir aqui. Olha como tá cheio, cara, isso aqui. Olha o Matheus. Você está aqui. Já estamos aqui dentro das paredes. Olha isso, cara, que visu. Só por aqui. Olha isso. Caraca, muito bonito. Tem que subir ali uma escadinha, tá vendo? Para chegar naquelas torres ali, ó. A galera tá andando lá em cima. Dá pra ver a cidade toda. Partiu, muito maneiro. Empolgado. E a galera tirando foto lá na janelinha, tá vendo? Dá pra tirar. Pô, tô me sentindo dentro do Assassin's Creed, sei lá. Parada meio medieval que a gente não tá acostumado a ver, né? Pelo menos, a primeira vez que eu tô tendo contato foi aqui. Muito maneiro. Isso daqui, pelo que eu vi, demora mais ou menos uns 40 minutos pra você ver tudo. E aí você dá uma volta ali em cima nos muros e tal, dá uma volta no interior do castelo. Ali atrás tem a parte do pavão. E ali também tem uma parte de exposição permanente, acho que de itens aqui, que contam um pouco da história de Portugal. E agora a gente já tá indo pra saída e vamos pegar um elétrico
Vou mostrar aí pra vocês. Acho que o elétrico 28E por aqui é um dos que a galera mais indica pra fazer. Pra você ter aquela vivência ali, né? De passar pelo elétrico e ver alguns lugares aqui de Lisboa também legais. Saindo aqui do castelo. Agora estamos voltando pra tentar pegar o... Olha que bonito. Vamos ver se a gente pega o 28E ali pra descer lá pra Praça do Comércio. E a fila não para de crescer. Olha isso, cara. É aquela parada que eu falei pra vocês. Pesquisa que eu fiz antes de vir, quando você compra o Lisboa Card, você consegue passar toda essa fila. Paga o mesmo preço no ingresso, ou na verdade o ingresso está incluído no preço do Lisboa Card. E você consegue já passar direto pela fila certinho, sem ter problema nenhum na entrada. Olha a fila, vem até aqui. Lisboa é uma cidade de altos e baixos. Começa das atrações lá de cima, que aí você só vai descendo. Então começa pelos mirantes e depois você vai descendo em direção à Praça do Comércio, ao centro ali, né? Muito boa. Porque olha isso aqui. É tudo assim, tá? Tudo assim, não sei se dá pra pegar a inclinação, mas olha, imensidão, cara. Sai do castelo descendo nessa rua aqui, ó, bem entre o prédio laranja e o vermelho. E aí você vem andando e descendo dessa igrejinha do lado de cá da rua, pra onde tem essa plaquinha aqui, ó, do 28E. O motorista do táxi que a gente veio indicou pra gente fazer isso, porque aí a gente aproveita também a viagem indo pra lá pra conhecer mais coisas. Depois a gente desce pra Praça do Comércio. Deu uma chuva aí antes do elétrico, a gente está aqui no Mirador Santa Luzia e embaixo do Mirador tem uma lanchonetezinha. A gente escolheu parar aqui, peguei um wrap de frango, se liga só, é frango, alface, cenoura e maionese, tá bem gostoso. Tem aqui um pastel de nata também, um expresso e uma aguinha, só para passar o tempo. Tá muito bom. Bem fresquinho, sabe? E o frango, eles fizeram uma pastinha com maionese. Tem também a opção de atum. E acho que salmão, tem uma outra opção lá. Mas bem gostoso. Bom pra dar uma tapeada aqui pra gente poder continuar rodando. A gente veio aqui pra Lisboa início de novembro, mais ou menos. Então tá um clima muito instável, tá ventando bastante, quase não tô conseguindo voar o drone. A gente tava no castelo, tava sol, voei o drone lá, descemos o castelo, em 10 minutos fechou completamente, começou a chover, como vocês viram nas imagens, e agora, do nada, voltou a abrir. Ah, outra coisa, aproveitar que eu tô no momento dos recados aqui, uma preparação também que eu fiz foi seguro viagem, vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E também cartão America Chip. Dei uma olhada na internet, foi o que mais recomendavam para fazer. A cobertura é muito boa. Tipo, meu telefone praticamente não fica sem sinal aqui na cidade. E já estou conseguindo manter contato com o pessoal do Brasil, tal, independente de ter Wi-Fi ou não. Todo lugar tem aqui Wi-Fi, né? Mas quando você está na rua assim é importante para você ver Google Maps e tal, garantir aquela conexão ali para você não perder sinal. Então vou deixar o link aqui na descrição também do America Chip. E aí você, utilizando o nosso link, você ajuda a gente a crescer e também vai ser beneficiado aí com um chip excelente para você poder fazer sua viagem. Beleza? Acabou os recados, deixa o like, se inscreve e vamos. Agora dava chegar aqui no Miradouro para ver. Quando o Rafael compra ali a água dele. Vou dar um pulo ali para mostrar para vocês. Tem uma igreja aqui bem no início, ó. Tá vendo? Uma igrejinha. E ali é a descida que a gente fez do Castelo de São Jorge. Bem rápido mesmo. É bem aqui em cima, ó. Você tem a visão toda da cidade também. Dá um pulo ali. Um jardinzinho, ó, bem bonito aqui. Tá vendo? As arvorezinhas baixas.
Rola uma musiquinha também, ambiente. Mas você vai se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã. Quase caindo. Agora estamos dando uma volta de elétrico aqui. Foi 3 euros por pessoa. E agora é só curtir o caminho aqui. O pai da manhã. E o funcionamento do bonde é igualzinho qualquer ônibus, tá? Você aperta esse botãozinho aqui, ó, pra parar. Perto das paragens, que são os pontos dos ônibus. E aí ela para, avisa pra descer, tranquilo. E no ponto de ônibus tem sempre a plaquinha amarela ali mostrando. É, mano. Maneiro passeizinho. Tá falando bastante da cidade. Tinha comido bem rapidinho. E agora a gente saiu lá de cima do castelo, descendo pra cá. E aí, rapidinho, pegamos uma ruazinha ali, acompanhando a ciclovia. Chegamos bem na parte central aqui. Chegando aqui na praça central aqui. Tá rolando uma feirinha de alimentação. Tem umas barraquinhas aqui de doce, chocolate, pastel de nata, galera rebolando queijo. Muita gente mesmo. E aqui a gente tem a estátua de mais um dos reis de Portugal. Rei de Portugal, pela graça de Deus, Dom João I. Tá aí, ó. Rei de Portugal. Agora vamos seguindo aqui, ver se a gente acha a Rua Augusta. Ela é coberta, cara. A gente tem que descobrir qual é. Acho que é por aqui. Vamos continuar andando. A gente continua na exploração aqui. Me parece que todos os caminhos estão levando para ela aqui. Tem muita gente andando para lá, então deve ser para lá. E chegamos nela, Rua Augusta. Tá bem ali, ó. Bem perto de onde estava, na verdade. Bem tranquilo de andar. Cara, Lisboa dá pra você rodar tranquilo de a pé, né? E elétrico, você consegue cobrir tudo. Agora vamos entrar aqui na Rua Augusta de dia agora pra mostrar pra vocês. Ó, como a gente fez naquele dia, a Rua Augusta, ela tem essa característica de ser uma rua toda encalçada, né? Um calçadão pra você poder fazer a caminhada aqui. Tem muitos bares, muita lojinha. Tem alguns hotéis também por aqui, umas pousadas. E lá no final tem o Arco do Paço, que é onde dá a Praça do Comércio. A gente vai dar uma caminhada por aqui. E aí o que surgir de maneiro, que vale ser registrado, a gente coloca aqui. Olha o prato da galera comendo aqui, muito peixe. O cheiro é de bastante peixe e tempero. Cadê a Casa Brasileira? Não tinha visto não. Maneiro demais. Mas cheio de pastel de nata. É. Seguindo aqui, acho que nessa esquina a gente vai ver o elevador da Santa Justa. Vamos ver. É ele mesmo. Lá no finalzão. Vamos chegar lá.
A fila tá enorme, vocês estão conseguindo ver, mas tem bastante gente aqui embaixo na fila. E a gente deu uma olhada na internet e o passeio por ali não é muito legal não tem muita atração para poder ir, então acho que a gente nem vai subir. O negócio é seguir para a Praça do Comércio. Estamos indo dar só uma olhada aqui em algumas lembrancinhas para poder levar. Fila, como é que fica, cara? O elevador lá em cima tem aqueles cadeadinhos para simbolizar uma rua, tá vendo? Legal. 10 minutinhos de caminhada, a gente já tá chegando aqui. Muito legal, tem um monte de vendinha mesmo. Vendedor ambulante, tem infelizmente muita gente em situação de rua também. Galera oferecendo droga, como eu falei. Mas isso é característica de toda a grande cidade. A galera se apresentando ali maneiro também. Bem legal. E lá na frente, destino que a gente quer chegar. Vamos atravessar aqui e a gente tá na Praça do Comércio. Bem legal, né? Dá pra você apreciar bem a vista. Olha só, muito maneiro. Fica bem centralizado a estátua principal. Tem como você subir ali em cima para poder ter a visão lá de cima da praça toda. E o visor aqui embaixo do arco é bem maneiro, se liga só. Olha só como é que fica maneiro a luz entrando. Muito bonito, cara. Dá um destaque, um contraste da sombra com a luz ali. Fica alucinante. Esse lado também. Então é todo esse quadrilátero, tá vendo? Vem desde lá até essa ponta aqui. Então aqui tem alguns restaurantes na lateral. Eu tentei mostrar pra vocês no vídeo que eu fiz à noite, mas melhor agora de dia. Alguns restaurantes, tem umas lojinhas, lanchonete, Museu da Cerveja ali, outras atrações. Aqui central tem essa estátua de algum rei de Portugal. E aqui é toda a Praça do Comércio ou Terreiro do Paço. Essa praça aqui existe, né? A Praça do Terreiro do Paço. E quando eles foram ao Brasil, fizeram a Praça Palácio do Paço ali no centro, né? Na Praça 15. De repente foi para remeter essa praça aqui de Lisboa. Olha lá, ó. Em 12 de outubro de 1853. Augusto Pio Felice, aí tem todos os nomes dele ali. Aparentemente é o Joséfo I. Augusto Joséfo I deve ter sido um dos reis aí de Portugal e que mandou construir essa parte da cidade. A curiosidade que eu posso destacar para vocês é que aqui nesse amplo espaço existia um palácio e ele foi todo destruído devido a um terremoto em 1755 mais ou menos, quando o rei da época foi e montou a Praça do Comércio. A gente saiu ali do nosso comércio, entramos nesse aqui que é o 15E, pegamos direção ao Mosteiro de São Jerônimo e aí de lá a gente vai pegar um elétrico para poder chegar na Torre de Belém. Chegamos em Belém, é isso. E aí a gente de cara já desce aqui em frente ao Mosteiro dos Jerônimos, que também é um local para visitação. Vou mostrar só um pouquinho para vocês que a gente vai atravessar aqui e liberando o rio. Mostrando como é que é. É tudo nessa arquitetura um pouco diferente, mais gótica. E ele tem visitação para quem quiser entrar e conhecer os jardins internos. Vale a visita. A gente está com pouco tempo, então a gente não vai não. Vamos partir ali para caminhar até a Torre de Belém. Aí é só indo por aqui até chegar ali o rio. E aí lá no rio a gente vai beirando. Passa por um jardim aqui bonito pra caramba.
o Mosteiro de Jerônimos é muito lindo. Bem em frente aqui ao jardim, fica um dos primeiros atrativos aqui que a gente veio ver aqui em Belém, que é essa construção aqui. Esse é o padrão dos descobrimentos. Essa daqui é a Praça do Jardim do Império. Essa praça bem bonita, tem algumas estátuas para você ver. Ela liga o Mosteiro de Jerônimos ao padrão de descobrimentos. E é para lá que a gente chegando aqui no padrão de descobrimento. Claramente o nome tá errado, né? Porque eles acabaram que não descobriram muita coisa. Na verdade, chegaram nas terras que já estavam ocupadas, já tinham suas populações e acabaram espalhando a cultura deles, espalhando a religião deles sobre as outras que já existiam. Mas aqui você vê um elemento bem grande representando uma caravela, o formato dele, tá vendo? E aí as estátuas ali todas têm 7 metros. O primeiro ali, que acho que é Dom Henrique I, ele que lidera todos os outros com 9 metros. Aqui você pode ver que tem uma espada bem grande na caravela, né, como sendo ali central da caravela, içando as velas. E a espada tem uma certa semelhança com o crucifixo, né, símbolo da Igreja Católica, que também financiou e apoiou toda essa expansão, porque se beneficiou, né, podendo juntar mais seguidores para o que eles espalham e acreditam. Bom, aqui no pé do padrão do descobrimento, eles botam aqui uma frase para simbolizar o que é homenagear com esse padrão. E aqui é o infante Dom Henrique, aquele primeiro lá que tem 9 metros, e os portugueses que descobriram os caminhos do mar. Então, usando o descobrimento nesse sentido, beleza, até vai. Aqui bem em frente ao padrão tem uma roda dos ventos bem grande que foi dada pela África do Sul para simbolizar, né, e homenagear o Dom Henrique no 50º aniversário da morte dele. No 5º centenário após a morte. E lá o padrão de descobrimento. E aí você vem andando beirando aqui o rio. E lá na frente tem a Torre de Belém. Onde está a chuva? A gente está correndo para lá para poder chegar antes da chuva. Vamos ver, acho que vai dar. Vamos ter fé, o dia hoje está tudo dando certo, pô, o tempo abriu. A gente conseguiu pegar os transportes. Mas o que? Conseguimos ir em todas as atrações que a gente se planejou. Pô, tá excelente. Para melhorar, tu vai deixar o like nesse vídeo agora e se inscrever no canal. Que aí você ajuda muita gente a expandir mais ainda os horizontes da viagem. Esse cafezinho aqui na passagem, porque veio uma nuvem cheia de chuva. Demos uma aliviada aqui, esperando, tomamos um cafezinho. E agora a Torre de Belém já tá mais apresentável, se liga só. Olha como é que tá bonito lá agora o céu. Bem maneiro. Estamos chegando lá, vou mostrar pra vocês e com certeza vou dar uma voada de drone. Aqui no final tem essa marina. E a gente vai ter que atravessar aqui para poder chegar lá na torre. Eu não sabia, quase que a gente foi atravessando ali mesmo. E aqui já dá pra ver a torre. O solzinho tá muito bonito. Cada passo uma foto. Muito bonito. Cara, tô impressionado com a luz, cara. Tá muito lindo. Tá pegando um pôr do sol aqui na torre. Olha que beleza. Que encerra essa viagem maravilhosa aqui por Portugal, por Lisboa. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se esforçou para fazer o máximo de coisa possível nesses 2 dias aí, para fazer uma montagem maneira para você. Então, se você tiver curtido, deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente para as próximas viagens.